Oi, vlog! Hoje é 1º de dezembro e eu não sabia se eu iria começar um vídeo, porque dezembro começou daquele jeito e eu não tô muito leitora, eu acho que meu cérebro tá cansado, tá falando assim, Jaqueline, pelo amor de Deus, para de ler. Acho que depois de ter terminado o Outbringer, meu cérebro falou, não, você precisa descansar e relaxar. Não acho que seja uma ressaca literária, eu só acho que realmente meu cérebro tá querendo descansar, que é férias de leitura, e aí esse mês de dezembro eu vou pegar leve, eu acho que eu vou ler Cidade Litorânea, eu tenho que terminar o livro de novembro, que é Pelos Olhos de Sisun, cujo encontro do clube já aconteceu e eu não fui, porque no dia, gente, eu fiquei muito puta naquele dia, quando eu tenho clube, eu sempre vou trabalhar no horário mais tarde, pra sair mais tarde. Porque se eu sair no meu horário habitual, eu vou ficar muito tempo sem ter o que fazer, sabe? Então eu tento sair às 18, quando eu tenho clube. E nesse dia, pra sair às 18, eu tenho que entrar mais tarde. E eu saí de casa mais tarde, tava no ônibus, lotado, mas aí nada novo. E aí tinha um trânsito numa ponte que não existe trânsito. Nunca, tipo, nunca. É muito raro ter trânsito. Quando tem trânsito é porque tem acidente. E a gente ficou muito tempo parado, assim. O trajeto de ônibus da minha casa é 15 minutos, no máximo 20. E foi uma meia hora pra chegar no metrô. E eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Aí eu escutei alguns outros passageiros falando no telefone, comentando que deu problema numa linha lá. E deu problema de fato. E vocês sabem o que eu fiz, meus amigos, naquele dia? Eu desci do ônibus, que eu cheguei no terminal, e subi de novo, voltei pra casa, porque eu me recusei a pegar metrô, tão lotado. Acabei fazendo meu home office e aí eu não fui pro clube e não terminei o livro nem nada. E eu vou terminar, hoje eu li 25% de Pelos Olhos de Sisun. Amanhã eu acho que eu termino o livro, não sei. E esse mês já começou caótico porque assim, ai gente, é tanta coisa pra resolver. Essa semana eu tenho coisas todos os dias pra fazer, literalmente, assim, até no final de semana. No sábado eu vou ter que acordar cedo porque eu tenho terapia. E no domingo eu vou acordar cedo porque eu vou assistir um filme com a Natália, da Natália. Eu não entendi, ela me chamou pra um negócio de um filme que tem a ver com a dança que ela faz aula de dança. E eu falei, tá bom, irei, mas não sei exatamente o que é. Então eu vou ter que acordar cedo, porque é às 10 da manhã e eu moro longe do cinema. E é isso, amigos, eu tô bem frustrada hoje, na verdade. Eu acabei de cozinhar, são 10 da noite. Tô esperando o Matheus pra gente jantar e dormir, que amanhã é outro dia. E assim, no trabalho as coisas estão pegando muito, né? Surgiu uma demanda, que é uma demanda que nunca acaba. Eu não vejo a hora de terminar ela. Ela tem data pra terminar, ou pelo menos pra pausar e depois ela volta. E, amigos, hoje eu queria dizer que eu odeio o capitalismo. Eu odeio do fundo do meu coração, de tanto que ele atrapalha a minha vida, certo? O que acontece? Eu tenho 2 eventos de trabalho pra ir, e um deles é a festa da firma, como muitas têm, normal. E o outro é um evento um pouquinho mais chique, assim, mais é um jantar e tal, uma coisa. E eu não tenho roupa para este evento. E eu não queria comprar roupa. E eu não tô falando, eu não tenho roupa, sendo a pessoa que tem um monte de roupa no armário. Eu realmente não tenho roupa para algumas ocasiões. Então, quando surge uma coisa mais formal, assim, meio do nada, eu tenho que ficar caçando roupa. E eu odeio comprar roupa quando eu não tô. Quando eu preciso, na verdade. Porque assim, quando eu vou numa loja, aleatoriamente, eu vejo uma peça, nossa, que bonita. Eu não tenho R$ 1 pra pagar. Ou eu não preciso no momento. Aí eu tenho que comprar uma roupa pra um evento específico. E eu tenho uma semana pra comprar, pra escolher uma roupa. E eu não acho nada que me apetece, que fica bem em mim. E assim, gente, o shopping tá muito natalino pro meu gosto. Você vai nas lojas, assim, eu fui em lojas de departamento. Fui em Hering, Renner, C&A, Riachuelo, Pernambucanas. E as lojas só tem roupa vermelha. Eu sei que as roupas vermelhas são os looks do Natal da galera. Mas a questão é que os nossos queridos amigos, estilistas, designers, não sei quem são essas pessoas, eles só fazem roupa vermelha. E até aí, tudo bem. O problema é que só tem. Os modelos legais só tem vermelho. Eu não preciso. Tem uma coisa que eu não preciso é de um vestido vermelho. Porque eu tenho eu vou usar um num dos eventos. Eu queria um preto, básico. Mas assim, gente,
O borro não é pra mim. Ai, que é babado, alcinha. Eu quero um vestido básico, preto, de festa. De festa, assim, não pra ir numa formatura, num casamento, mas assim, que ter pra usar à noite. E, gente, eu não aguento mais as roupas que tem no shopping. Eu quero apenas encontrar um vestido. Eu não quero ter que gastar, sabe? Os meus calçados já estão... Eu tenho uma sandália preta e uma bege. E é isso. Não conte comigo para mais nada, pois não vou colaborar. E aí, eu fui em muitas lojas. Eu fui na hora do almoço e fui depois do trabalho. Perdi meu dia de academia. Assim, só me estressei. Só me estressei. E essa semana eu não vou ter tempo pra ficar olhando isso, porque eu tenho que decidir, gente, se a roupa eu vou pra um evento ou pra outro. Porque um dos eventos é essa semana, quinta-feira, hoje é segunda. E o próximo é na outra sexta. Aí a questão é que, assim, hoje eu gastei um tempo, né, pra ir lá no shopping e não fui na academia. Amanhã eu tenho Pilates. Amanhã eu não tenho como não estar no Pilates. A academia dá pra dar um migué. E aí, depois do Pilates, 8 da noite já eu quero dormir. Galera, e outra coisa, eu também não tenho bolsa. Aí vocês falam, nossa, você não tem nada. Não, porque eu não uso essas coisas. Eu não gosto de comprar coisa que eu não vou usar com frequência. E é por isso que eu adio comprar esse tipo de coisa. Que é bom ter uma bolsinha de festa. Eu sei, gente. Mas eu vou usar uma que eu tô na morte. E outra, se eu for em festas recorrentes, né? Principalmente festa de trabalho, que eu vou ver as mesmas pessoas, eu vou usar a mesma bolsa, porque eu não vou comprar mais. A minha mãe tem uma coleção de bolsas, eu dei uma bolsa pra ela. Uma coleção não, ela tem algumas bolsas. Eu dei uma bolsa pra ela, linda, bela, só que não combina com o meu look. Eu não posso nem pegar emprestado da minha mãe. Ai, olha, é um white people problem, tá? Porque eu sei que existem problemas muito mais profundos no mundo, mas eu consegui me estressar por conta disso. E é isso. E não tô lendo. Dezembro, galera. Jingle Bell. E a gente não tem um enfeite de Natal. Vocês estão vendo algum enfeite de Natal nessa estante? Nem eu. Menino, me dá até medo. Jesus. Será que dá? Dá. Ih, não dá não. Vamos tá deixando assim mesmo. Mas pelo menos ela tá firme. Eu não mostrei pra vocês, mas esse foi o resultado da minha primeira tentativa de torta de limão. E assim, o que eu achei que ia dar errado? A base, né? Essa massa crua. Massa crua não, essa massa podre de bolacha. O mousse eu não achei que ia dar errado, porque é bem fácil de fazer. Mas o que deu errado, gente? O chantilly, né? Que é feito de clara em ovos. O merengue deu errado. E tá assim, tá parecendo uma massa corrida. Você passa assim, ó, ele cai. Mas dá pra comer, porém poderia ter sido melhor. Oi, vlog, meu cabelo tá bem leãozinho, né? E olha que eu já saí, ele tá bem bonito, na verdade. Gente, como eu estou cansada. Essa palavra que eu mais falo em todos os dias da minha vida nesse mês de dezembro, hoje ainda é dia 7. Risos. Eu comecei esse vlog falando de livro e eu acho que eu nem terminei. Eu terminei essa semana pelos olhos de Sisun. Não lembro que dia, acho que foi sexta de manhã. E eu continuei, então, a leitura de Mandíbula. Preciso dizer que eu tinha que devolver esse livro terça-feira, porque eu fui lá no site da biblioteca para renovar, e alguém tinha reservado. Só que eu falei, eu não vou devolver porque eu vou ler. Então, eu provavelmente estarei bloqueada na biblioteca pelas próximas primeiras semanas de 2026, não é mesmo? E não façam isso, tá, crianças? Mas eu queria ler e depois devolvo. Eu espero devolver ainda essa semana. Eu tô na página 106 de Mandíbula. E esse livro, ele já me lembrou uma vibe Helena Ferrante, porque tem muito uma questão de relação entre mulheres. O livro começa com a Fernanda acordando porque ela foi sequestrada pela professora dela de literatura. Vocês gostaram? Pelo que eu li na orelha e, enfim, aqui na orelha, né, e na capa aqui atrás, a Mônica Ojeda, ela é uma autora de terror, assim, de suspense, meio gótico, assim, latino-americano. A Mônica é uma autora equatoriana, certo? Então, acho que é a primeira vez que eu leio um autor equatoriano que eu me lembro, ou pelo menos é a primeira vez que eu leio em muito tempo.
E o que acontece? O livro não é focado apenas no sequestro, então acho que isso tá deixando a minha leitura um pouquinho mais lenta, mas não chata. Ele começa com a primeira cena ali da Fernanda acordando, né, no cativeiro da professora dela. Elas estão numa cabana, assim, meio que no meio da floresta. E depois, nos próximos capítulos, o livro volta à escola. Ela estudou numa escola particular, uma escola católica, pelo que eu entendo. E a Miss Clara, que é a professora que sequestrou ela, dá aula lá. Então o livro conta como que era a amizade da Fernanda e as suas amigas, e também conta como que a Miss Clara chegou a este colégio, que é um colégio super renomado e que tem as filhas da alta sociedade e tudo mais, e como que era a relação da Miss Clara com a mãe dela. Então é meio que nesse ponto que estamos. Em alguns capítulos a gente acompanha a professora, em outros capítulos a gente acompanha a Fernanda. E eu acho que eu vou ler ao longo da semana e eu espero terminar ao longo dessa semana. Gente, falando sobre o mês de dezembro, que eu sei que eu tô reclamando, mas é que é realmente um mês que costuma ter coisas pra serem feitas. É muita confraternização, e amigo secreto, e festa da firma, e ver os amigos, e organiza as coisas. E essa primeira semana eu já tive coisas, eu tive festa da firma, eu tive festa do Pilates, que foi muito legal, eu fiz brownie e eu não voltei com nenhum pedaço, porque todo mundo gostou do meu brownie. Não tem um ser humano, eu não conheço uma pessoa que comeu meu brownie e falou, nossa, não gostei, ou não achei nada demais. Todo mundo elogia o meu brownie e fala que é muito bom. E, gente, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Na 90% das vezes que eu faço brownie, eu deixo queimar. Alguma coisa dá errado, mas eu consigo consertar. Enfim, e essa semana, que é a semana do dia 7 de dezembro, né, até o dia 14, eu tenho um evento da empresa, do trabalho também, que aí enfim, não é festa da firma, mas é um negócio, assim, que eu tenho que tenho que estar vestida formal e tudo mais. Eu tenho as minhas coisas normais, então eu tenho pilates, academia, eu tenho nutricionista. No sábado, eu acho que eu não tenho nada, eu acho. E no domingo eu tenho amigo secreto do grupo de Lendo e eu combinei com meu irmão de comer pastel domingo de manhã. Então, assim, maluca, muitas coisas acontecendo. E aí depois tem mais coisa. Enfim, gente, dezembro é caótico e eu tô cansada, porque assim, além de eu ter que participar desses eventos, na maioria das vezes eu preciso comprar roupa pra esses eventos, porque eu geralmente não tenho, tá? Não tenho. Eu não costumo comprar um vestido porque eu achei bonito. Eu deixo pra comprar quando eu preciso. E aí, geralmente, quando eu preciso, eu não gosto de nada. Eu não sei se já reclamei aqui, mas eu reclamei pra todas as pessoas que eu falei essa semana, que as lojas em dezembro, em novembro e dezembro, elas têm apenas 2 tons de cores. Vermelho e dourado. Ou bege, ou branco. Coisas pro Natal e coisas pro Ano Novo. Mas assim, eu queria apenas um vestido preto, gente. Eu fiquei... A semana passada eu gastei segunda e terça inteiros, assim, pós-trabalho, procurando roupa, e eu não encontrava, porque todas as roupas eram desses tons que eu não queria. E sem contar que os modelos bonitos, que eu falava, nossa, que corte bonito desse vestido e tal, ou era vermelho, ou era brilhante dourado, eu não queria, ou lantejola também tem. Eu até olhei umas coisas e falei, gente, eu não tenho coragem de comprar uma roupa de lantejola, porque eu vou usar uma vez. E vai ser um dinheiro jogado fora. Enfim, hoje é domingo, como eu disse, dia 7, hoje eu saí, fui no cinema ver a Natália, apresentando um filme. Eu só não tava muito engajada de manhã, porque, gente, eu tava tão cansada. Eu acordei cedo ontem. E acordei cedo hoje, porque eu moro longe e tudo mais. E aí, São Paulo caótico. Gente, eu odeio São Paulo. Como pode? Eu gosto dessa cidade, mas eu também sou a maior hater dela que existe. E muito cheio, sabe? A gente foi na Paulista e, assim, muita gente, tudo muito cheio. Não tenho paciência, já tenho que lidar com pessoas demais ao longo da semana, né? E no final de semana é meio chato, mas tudo bem. Foi legal ver a Laísa, o Jonas, que eu não vi há um tempo, a Nath também, é sempre bom ver os meus amigos, eu fico muito feliz, apesar do caos que é a cidade de São Paulo. É por isso que agora eu sou fã número 1 de convidar as pessoas para virem na minha casa, porque a gente tem um espaço e eu não preciso me movimentar. Papo de preguiçoso? Talvez. Uma coisa que chegou aqui em casa essa semana, olha só, eu mandei fazer não, né? Eu comprei na Shopee um quadro do Senhor dos Anéis. Mas é literalmente um quadro do Senhor dos Anéis da Shopee, porque, gente, o tom desse quadro é muito escuro. Pra quem tem os livros do Senhor dos Anéis, pelo menos os da HarperCollins, o tom é mais aberto, assim, é mais bege. Isso aqui tá mais pro cinza. Mas assim, gente, eu paguei R$25, né? Eu vou reclamar? Não vou.
É só o acabamento que eu achei meio ruim, que isso sim eu vou reclamar. Como eu disse, hoje já é dia 7, são 7 da noite. Esse final de semana eu não consegui parar pra organizar a casa. Então agora eu tô organizando algumas coisas minhas de maquiagem, roupa que nós lavamos eu não guardei ainda, ou pelo menos só joguei no guarda-roupa e não organizei nos seus lugares. Eu quero fazer um reset de final de ano, porque é necessário doar coisas, doar roupa, jogar lixo fora. Eu fiquei pensando, eu tava falando pro Matheus, a gente se mudou, nós dois saímos da casa dos nossos pais, então a gente não tinha móveis pra uma casa. A gente tinha móveis de quarto e de escritório. E eu falei, caramba, como a gente acumulou coisa do mesmo jeito. Gente, se eu for mudar pra uma casa menor no futuro, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei, vou ter que doar metade, por exemplo. Não tô nem falando de livro, mas tô falando de bugiganga mesmo, sabe? Eu tenho. Eu fico falando, eu guardo umas coisas que eu fico, por que eu tô guardando isso? Eu não uso. Enfim, pensamentos aqui. Eu vou lá organizar as minhas coisas e assistir o vídeo da Ana Caroline, que ela acabou de publicar um vídeo de organização de final de ano e é tudo que eu preciso pra me dar um gás pra organizar. Gente, mas o que importa é que eu terminei Oathbringer, não é mesmo? Isso tava pendente no meu ano inteiro e eu consegui cumprir. Então o resto é apenas lucro. Eu não vejo a hora de ter um momento de descansar, que vai ser só em janeiro, né? Não vai ser agora, com certeza. Amigos, hoje é terça-feira, dia 9 de dezembro de 2025. E a única coisa que eu tenho pra comemorar é que meu cabelo tá bem bonito, apesar de ele ter tomado chuva. Por quê? Hoje é um dia clássico na cidade de São Paulo. O dia está chuvoso e isso não é culpa de ninguém. E os motoristas de ônibus entraram em greve depois das 5 da tarde. E eu fui trabalhar presencial hoje. E assim, sabe qual a primeira coisa que eu fiquei pensando? Quando eu descobri sobre a greve e o motivo? Foi o seguinte: como uma pessoa, aliás, como uma empresa resolve achar de bom tom não pagar o 13º e as férias dos profissionais que trabalham na mobilidade urbana. Assim, primeiro que, né, ferir direitos trabalhistas está errado em qualquer empresa, em qualquer função e tipo de trabalho. Mas se você faz isso com os motoristas de ônibus da cidade de São Paulo ou com os metroviários ou os pilotos de trem da CPTM, cara, você odeia todo mundo, assim. Primeiro que o capitalismo já nos odeia, né? Já odeia o trabalhador, porque a gente tem um dia de paz. Segundo que essas empresas acham de bom tom não pagar o 13º. E assim, eu não tô aqui pra reclamar da atitude dos grevistas, até porque isso é um direito constitucional, não é mesmo? Eles só fizeram errado porque eles não deram lá o aviso, né? Eles simplesmente entraram em greve e isso meio que não pode. Mas assim, os caras não estão recebendo salário. Você sabe o que é você não receber o seu salário? Eu sei que muita gente passa por isso em outros segmentos de trabalho. E, gente, é surreal o quanto essa cidade para. Simplesmente para. Quando as coisas estão funcionando, ela para, quando tá chovendo. E aí tá chovendo e não tem ônibus. Então ela para muito mais. E eu dei muita sorte, muita sorte. Inclusive, foi muito engraçado que eu tive uma conversa hoje com a copeira lá do trabalho. Ela mora mais ou menos pro meu lado da cidade. E ela só mora umas estações mais pra frente, né? Mais pra perto do trabalho do que eu. Eu ainda pego um ônibus. E aí ela falou assim, era umas 4 horas, eu tava lá lavando o meu copo do café. E ela falou assim, não vai não, fica aí. Eu falei, Deus me livre. Se eu sair 6 horas, tem uma baldeação que é terrível de fazer depois das 18 horas. Eu morro de medo dela. E aí eu saí no meu horário normal, 4h30, não é mesmo? E, gente, que bom que eu fiz isso, porque eu imagino o inferno que deve estar todas as linhas de metrô e de trem dessa cidade neste momento. Agora são quase 9 da noite. Agora talvez esteja aliviando. Mas se eu não tivesse saído no meu horário habitual, porque tem dias que eu entro mais tarde no trabalho, eu ia ficar tão puta, porque eu ia estar no meio da muvuca. E assim, foi muito curioso, porque eu cheguei no meu terminal de ônibus e a moça, a fiscal, né? E ela falou assim, gente, olha, eu recomendo que vocês entrem nesse ônibus e vocês vão, porque pode ser que a gente também pare, né? Porque a princípio eles não tinham parado. E porque o terminal tava deserto, eu não vi muitos ônibus, assim, eu vi filas e não vi ônibus. Enfim, gente, toda a minha solidariedade às pessoas que não têm os seus salários pagos, até porque elas estão trabalhando por eles, não é mesmo? Ninguém trabalha de graça.
E, infelizmente, eles tiveram que ir a esse extremo, porque eles sabem que causa o caos, né? Mas quem sabe assim eles não são ouvidos. E eu espero que tudo seja regularizado e que todo mundo que não teve o salário pago, que receba o mais rápido possível, porque as contas não esperam. Esse é meu desabafo de hoje. Eu não sei como será amanhã, amanhã eu vou acordar no meu horário normal, vou olhar a internet e ver como que tá. E descobrir, né, como que eu vou trabalhar amanhã. Mas é isso, galera. Assim, gente, só um desabafo mesmo. A pessoa que não paga o 13º, do mano que dirige um ônibus, do cara que cobra dentro do ônibus, do cara que dirige o metrô, ou que, enfim, trabalha na operação no background, né? Ela tem que ser muito mal amada. Ai, que não tem dinheiro. Uhum, sei. Senta lá, Cláudia. Vende um ônibus que você paga todo mundo. Até porque, agora eu vou falar de outra coisa, a cidade de São Paulo, esse ano, teve redução na frota de ônibus, né? Vocês querem ser sustentáveis como? A gente quer ser sustentável como? A gente quer andar, ter ônibus o suficiente pra todo mundo como? Sente e chora. É isso. E eu só consigo lembrar daquele áudio do cara que fala assim, seu Armando, eu estou em Belford Roxo, seu Armando, tentando trabalhar. Às vezes tem que dar uma de doido, né, gente? E é isso que eles estão fazendo. Até mais. Oi, vlog! Vocês estão na minha cozinha porque eu tenho que mostrar pra vocês uma coisa muito, 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 muito legal. A realização de um sonho de consumo capitalista que eu tenho há muitos anos e que eu finalmente consegui nos dar de presente. Afinal, essa compra vai ser usufruída por mim, pelo Matheus e pelas nossas visitas também, por que não? Vocês estão preparados? Vocês estão vendo isso aqui, gente? Isso aqui era... Sabe aquele meme? Era o meu sonho. É isso aqui. Na verdade, ela já tá ali, ó. Porque nós já testamos, obviamente, já é quase 9 da noite. E eu testei assim que eu cheguei do trabalho. E eu só tô aqui. Eu vou deixar aqui passando um vídeo do primeiro café que eu fiz um chocolate quente, na verdade. E deu errado porque... Deu errado não. Eu coloquei a altura da água incorreta, né? Então ficou um pouco aguado, mas deu certo. Eu tava pensando refletindo sobre o meu 2025, e acho que final do ano é sempre época da gente fazer isso, né? Depois eu tenho que sentar pra fazer as minhas metas, pra ver as minhas metas do ano e tudo mais. E eu tava pensando nas coisas que eu fiz esse ano, que não foram nos presentes que eu não me dei esse ano. Não que eu tenha que me dar presente todo mês, mas tudo que eu comprei, tirando, obviamente, os livros, eu não comprei genuinamente pra me presentear. Eu comprei por um motivo. Então, gente, acho que todas as roupas que eu comprei esse ano foram pro trabalho ou pra algum evento específico. E sapatos a mesma coisa. Na verdade, eu não sou muito de comprar sapato, tá? Roupa eu até queria dar uma renovada, mas sapato eu sei o que eu gosto, sei o que eu não gosto, sei o que meu pé gosta e o que não gosta. Então eu não comprei muitas coisas pra mim, até porque esse foi um ano de pagar muitas contas. E elas continuam ano que vem, elas não vão embora, porque esse ano, gente, eu me mudei, eu saí da casa dos meus pais. Isso é muito maluco, porque quando eu morava na República, quando eu fazia faculdade, os meus pais me sustentavam, 100%, assim. Eu fazia estágio, mas o dinheiro do estágio era todo meu. A única coisa de responsabilidade que eu tinha com o dinheiro do estágio era pagar minha alimentação, mas o resto, o aluguel, até mercado meu pai fazia. E transporte, né, era o que pagava pra ir pra casa e tudo mais. Enfim, em resumo, esse ano eu saí de casa, o Matheus saiu da casa dos pais dele. E, gente, querendo ou não, é muito mais confortável. Só que quando você muda pra uma casa, você percebe que você precisa comprar coisas. E não só comprar coisas, como pagar coisas. Nós moramos aqui desde maio, 5, 6 meses. E ao longo das semanas, os dias vão passando, a gente percebe as coisas que a gente não tem. E, gente, depois de 6 meses, eu finalmente tenho um fouet. Vocês sabem o que é isso? Eu não tinha um fouet, porque eu nunca lembrava de comprar. E sempre que eu precisava, eu tinha que fazer o quê? Usar um garfo. E agora nós temos um fouet. E isso aqui, esse simples objeto, tem que ser comemorado. Comemora as pequenas coisas que você
consegue para sua casa ou até para você mesmo. E às vezes eu me sinto culpada por gastar tanto dinheiro numa cafeteira, porque é um item supérfluo, certo? Mas se eu não vou me endividar, se eu não vou ficar parcelando em milhões de vezes, não vou deixar meu nome sujo, não vou usar o nome de ninguém para fazer essa compra, eu falei, eu mereço ela. Então, eu tô emocionada, mas é legal ver as coisas vindo do fruto do nosso próprio trabalho, sabe? Não que eu não gosto de ganhar presente, se quiser ganhar, inclusive, gente, eu vou fazer uma reclamação de vida adulta. Nós ganhamos um filtro de água do irmão do Matheus. Ficamos muito felizes porque a gente não aguenta mais ficar comprando galão de água, porque acaba a água e eu não posso comprar porque eu não vou deixar um homem estranho entrar na minha casa e trazer água pra mim. Eu não consigo carregar o galão de água do portão, enfim, muitas coisas. E a gente já gastou um bom dinheiro comprando água. E aí nós ganhamos o filtro, eu que escolhi, inclusive, tive esse privilégio. E não temos onde colocar, porque a nossa pia não é muito grande. Aí eu falei assim, eu entrei em contato hoje com uma marmoraria e falei os centímetros, assim, a pedra que a gente precisa é tipo 50 por 30, é uma pedra pequena. Eu mandei as medidas, assim, era só um complemento para nossa pia, muito pequena. E eu achei que ia ser uns R$200, sabe? Aí ele veio com o orçamento, R$567. Quem amou? Gente, dá pra comprar uma pia nova com esse valor. Aí, né, obviamente eu eu falei, obrigada, moço. Qualquer coisa eu vou ver e te falo, mas não vou fazer isso não. A gente vai ter que improvisar com uma prateleira mesmo de madeira, duas mões francesas, e a gente consegue colocar o filtro ali, porque a questão do filtro é que a gente precisa de uma saída de água, né? Senão eu deixava ele aqui, ó. O armário tem espaço. Deixava ele do lado do micro-ondas. Só que essa parede não tem saída de água. Enfim, galera, é isso. Tudo isso pra dizer assim, comemorem as pequenas vitórias. Independente se você está comprando um fouet, uma cafeteira ou uma casa nova. Comemore, tá? E valorize também. É importante a gente lembrar. Porque às vezes a gente fica, eu queria ter aquilo, eu queria ter aquilo outro, eu queria ter... Mano, você tem um fouet, entendeu? Sei lá, você tem uma garrafa de café. Eu tenho duas, inclusive. Tenho uma grande e uma pequena. Comemore essas coisas. Porque elas custam dinheiro e custam trabalho e tempo. Você perdeu tempo da sua vida pra ganhar o dinheiro pra comprar essas coisas. Então, essa semana eu tô muito reflexiva, né? Como pode? É final de ano, a gente fica assim. Esse é o update, é apenas pra bater papo e falar da minha compra nova. Oi, amigos, acho que vocês estão um pouquinho tortos, mas vamos relevar porque eu tô pra sair. Eu vim aqui terminar o vídeo sobre estas 2 primeiras semanas de dezembro, em que eu reclamei de São Paulo, refleti sobre a cidade em que eu moro, sobre as questões sociais que essa cidade tem, que não são poucas, são muitas. Tô com um cafezinho pra falar sobre a minha finalização de Mandíbula. Eu não tô com o livro aqui. E assim, galera, eu não sei se eu já comentei, mas o livro está atrasado na biblioteca. Eu deveria ter devolvido ele dia 3 de dezembro. Aí eu continuei lendo. Achei que ia conseguir ler até sexta passada. Não consegui, continuei lendo. Terminei sexta ontem. Hoje é dia 13 de dezembro. Risos. E eu terminei o livro, fui devolver na biblioteca e adivinha? Estamos fechados para atualizar o acervo. Então, só semana que vem. Eu acabei deixando no trabalho mesmo, porque eu não quis trazer pra casa, tinha muito peso. E, amigos, não gostei. Pode fechar o vídeo. O que acontece com Mandíbula? Eu acho que ele não me entregou o que ele prometeu na sinopse. Acho que esse foi o grande problema. Mandíbula é um livro muito parecido com Helena Ferrante, muito parecido com Cleópatra e Frankenstein, no sentido de gente maluca fazendo maluquice. Lá tem mulheres e muitas mulheres malucas, tá? Mulheres e adolescentes malucas. O livro inicia muito bem. A primeira frase me impactou muito, que era: Fernanda abriu os olhos e deixou que a luz entrasse pelas suas retinas, uma coisa assim. E Fernanda está amarrada e é porque ela foi sequestrada pela professora de literatura dela. E você pensa, nossa, muito legal, como que isso vai desenrolar? Isso é um thriller, não é? O que que é? Só que o livro, ele fica voltando. Ele volta muito. Ele vai, mas ele volta muito. E aí a gente acompanha muito mais
o passado dessas pessoas, da professora e da aluna, do que o sequestro. Então, pra mim, não sei, a autora se perdeu muito. Ele é um livro muito interessante, é um livro que é feminista, óbvio. Ele trabalha questões sobre mulheres, sobre ser mulher e tudo mais. Ele reflete sobre violência, e isso é muito bom, muito interessante. Mas ele não entrega o que promete na sinopse. Eu acho que esse foi o problema, né? Eu não vou nem dizer que eu criei muita expectativa. Não, eu li a sinopse e falei, nossa, interessante, não sei o quê, vou ler. E aí o livro ficava voltando. O que ele voltava? Ele voltava, esse livro conta a história da Fernanda, uma adolescente, que foi sequestrada pela sua professora de literatura. Essa professora de literatura tem motivos para sequestrar essa aluna, não que justifique, que é porque essa aluna, Fernanda, junto com outros colegas, faziam bullying com a professora. Invadiam a casa da professora para assustá-la, né? E a Miss Clara, que é a professora, ela já tem muitos problemas de autoestima, ela tem problemas com a mãe, enfim, a mãe dela era maluca. Então ela já é uma pessoa muito solitária. E ela acha de bom tom sequestrar a aluna, porque a aluna achava de bom tom assustá-la dentro de casa. E não só isso, como elas faziam bullying com professoras. Tem o caso de outras alunas nessa escola que cometeram crimes, cometeu um crime contra uma professora, vizinhos. E o livro se desenrola mostrando muito sobre o passado da Miss Clara com a mãe e a relação dessas garotas, porque elas faziam desafios estranhos, elas andavam com os meninos de faculdade, sabe? Umas coisas bem estranhas. Então é isso, assim, é uma estranheza, mas não foi uma estranheza que eu gostei, porque eu geralmente, quando eu leio poucos livros estranhos, assim, que tem essas, que você não entende muito bem, tipo, Nós que Nunca Conhecemos os Homens, essas coisas. Aí, aquele eu gostei, mas esse aqui também é estranho, mas não sei, eu acho mais que a autora se perdeu do que soube trabalhar essa estranheza. Mônica Ojeda está na minha lista de autores congelados, que eu sei que eu posso me interessar por ler, mas não vai ser agora, não vai ser tão cedo, e eu não acho que eu vá comprar um livro dela, eu prefiro 1000 vezes pegar na biblioteca, ainda bem que esse eu peguei e não comprei, porque ele estava na minha lista de desejos. E foi essa a minha experiência, eu dei 2 estrelas e meia, porque o livro começou, gente, muito bem, o primeiro capítulo é super interessante, o jeito que ela narra também é muito bom, eu preciso reiterar isso, mas o que ela optou por mostrar ao leitor não necessariamente me interessava, sabe? Então eu fiquei meio assim, meio assado, meio... E é isso, terminei o livro, terminou sem pé nem cabeça, assim como começou, assim como foi todo o desenvolvimento dele, e eu dei 2 estrelas e meia. Mas foi uma boa tentativa. Bom, dito isso, finalmente posso finalizar este vlog. Este vlog que não teve muito livro, mas teve muita reflexão. E depois que eu pensei na minha reflexão dessa semana, porque eu falei pra vocês, né, quando chegou a Dolce Gusto aqui de casa, eu falei, nossa, esse ano eu não me dei nada, eu só comprei coisas voltadas ao trabalho, coisas porque eu precisava por algum motivo ou outro e tudo mais. Mas, meus amigos, esse ano, se teve uma coisa que eu pude me dar e que eu acho que são as coisas mais importantes, foram 2, na verdade, 3. Primeiro, terapia, continuar pagando terapia, isso pra mim me gera um benefício gigantesco, porque eu percebo que eu já sou uma pessoa muito mais tranquila, menos ansiosa, não que eu não seja, mas eu não levo tudo muito a ferro e fogo quando as coisas dão errado no trabalho, ou na minha vida, ou quando muda quando eu não esperava. Não que eu não tenha reações, porque é óbvio que eu reclamo, reclamar é normal. Então, continuar a ter feito a terapia foi um presente pra mim mesma, sem dúvida alguma. A segunda coisa é que no primeiro semestre eu fiz inglês, né? Eu voltei a estudar inglês e foi uma experiência, né? Acho que te dar experiências também não deixa de ser um presente. E assim, eu fiz inglês com uma professora particular, que é caro, tá? Por isso que eu não continuei, porque eu não conseguia, eu tive que focar o dinheiro para outras coisas que eram mais importantes no momento. Mas foi uma experiência tão gostosa, toda segunda-feira tinha aula, e eu só não continuei também porque eu não tava conseguindo dar conta de fazer as atividades. A outra coisa foi o Pilates, tá? Pilates foi uma coisa que eu sempre quis experimentar, mas que Pilates também é um exercício, uma atividade física cara. Não é em todo lugar que tem. E eu entrei no estúdio, fiz uma aula teste, eu amei muito, também fiz aula de yoga, eu gostei muito, mas acho que o Pilates ele é um pouco mais eficaz pra mim, pro meu objetivo, que não é só ficar calminha, mas também, né, melhorar o meu condicionamento físico e tudo mais, envelhecer
com músculos, porque esse é o meu objetivo. Foi uma das coisas que eu conversei com a minha nutricionista essa semana, que músculos são vida, então, por favor, criem músculos nos corpos de vocês. Porque, assim, indo pro trabalho, voltando, mas principalmente de manhã, o que eu mais escuto são duas coisas que eu escuto. Primeiro, que a empresa não tá pagando, que a empresa tá devendo 13º, que não tá batendo ponto direito, tá pedindo pra pessoa bater o ponto diferente do que é a realidade. Segundo, mulheres, e geralmente são mulheres sentindo dor aqui, dor ali, não sei o quê, porque eu tenho quase certeza que essas mulheres não fizeram exercícios físicos. E não tô botando a culpa nelas, porque eu sei que o sistema em que vivemos não permite isso. Então, se você consegue fazer exercício físico, se você tem tempo pra isso, faça. Mesmo que seja à noite, igual eu, né? Que eu não consigo ir todos os dias, mas eu tenho me obrigado a ir, porque eu sei que isso é um investimento, como se fosse dinheiro. No banco, é um investimento pra mim mesma pro futuro. Então, eu espero que eu lá na frente me valorize por essa escolha. Então, fazer pilates esse ano foi um grande presente pra mim mesma, de autocuidado, de auto-amor que seja. E que eu pretendo continuar, né, no próximo ano. E a academia também, que eu peco um pouco, mas eu tenho ido, certo? E é isso. Se possível, te dê presentes. Mesmo que não sejam coisas físicas, objetos, roupas, livros, se possível, te dê uma aula experimental. Gente, façam aulas experimentais. Eu adoro fazer aulas experimentais. Eu acho que eu sou uma pessoa, assim, que eu não tenho dificuldade de conhecer uma coisa nova. Tô interessada em Pilates, vou aqui falar com o estúdio, marcar uma aula experimental, marquei, adorei, assim como eu fiz com yoga. Então, façam isso, vai que você se encontre em algum exercício. Eu me encontro no Pilates, só não consigo fazer mais que uma vez por semana, porque não temos tempo pra isso. Mas eu faria tranquilamente, umas 3 vezes na semana. Eu sofro pra caramba nas aulas, a minha professora pega super pesado comigo, porque eu já dei uma boa evoluída. E ainda assim eu não largaria a mão de Pilates, certo? Bom, queria agradecer a vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Ele tá enorme, eu não sei fazer vídeo de 15 minutos, infelizmente. Eu falo demais, eu não tenho dificuldade de falar, eu queria ter problema de falar, mas eu não tenho. Pelo menos não aqui no YouTube e não pra falar de livros. É isso, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo. E tá chegando o final do ano, hein, galera? Que loucura, final do ano não, tá chegando o ano novo já. Que loucura. Um beijo, tchau!